Well, well. Oi, como vocês estão? Começando aqui no canal as sextas de Halloween, então toda sexta vai ter vídeo extra aqui no canal com maquiagens de Halloween. Eu sei que o Halloween esse ano provavelmente, né, não vai acontecer, a gente vai ficar em casa mesmo, mas por que não ver um filme de terror em casa maquiada, não é mesmo? E aproveita esse ano pra você testar várias maquiagens loucas aí e poder treinando técnicas também. E eu amo me fantasiar, eu amo qualquer desculpa pra me fantasiar. E além disso eu gosto de levar bem a sério, então eu gosto de preparar toda a fantasia, fazer maquiagem e tudo mais. Então é claro que ia ter vídeo de Halloween aqui no canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já comenta aí embaixo, cair de paraquedas pra eu poder saber. E já deixa o seu like aí no vídeo. Então, bora pro vídeo. Tá, foi péssimo. Então vamos lá começar esse vídeo. Eu não sei se vocês perceberam que a gente tá com um cenário um pouquinho diferente. É o cenário de sempre, mas alguns elementos mudaram por aqui e tudo mais. Pelo menos eu imagino que você tenha percebido que tem teia de aranha no meu quarto, porque não é uma coisa que normalmente eu tinha. Bora começar esse vídeo então, mas uma coisa que eu queria falar é que eu sei que algumas pessoas não curtem tanto o Halloween, ou até não tem, tipo, a prática de participar do Halloween, ou assim, nunca participou, porque aqui no Brasil não é uma coisa ainda, tipo, super feita. Mas eu morei um tempo nos Estados Unidos e eu passei meu primeiro Halloween lá, e é super legal, assim, é maneiro ver como as pessoas levam a sério, e como é uma brincadeira, sabe? Você tem aquela coisa de bater na porta, falar doces ou travessuras. Eu fiz isso, e eu tinha 15 anos, e eu lembro que quando eu fiz, a primeira vez que eu bati na porta, e eu tava com meus amigos também da minha idade, eu lembro que a moça ficou tipo, vocês não são um pouquinho grandinhos pra isso? E aí a gente explicou que a gente era do Brasil e tal. Ela, é legal. E aí a gente ganhou várias balas e doces e chocolates. Então assim, pra mim tem um lugar especial porque me lembra um pouquinho de volta dessa época e eu gosto bastante, eu levo como uma brincadeira e como uma desculpa pra me fantasiar, que é uma coisa que eu gosto. Eu pedi pra vocês votarem lá no Instagram se vocês queriam os vídeos de Halloween narrados ou falados, como eu sempre falo. Falados como eu sempre falo? Vocês entenderam. E vocês me responderam que vocês preferiam narrados. Na verdade, foi uma briga ali acirrada, foi 57 a 43. Então, a maior parte do vídeo vai ser narrado, pode ser que em alguns momentos eu entre pra falar alguma coisa com vocês, mas vamos passar para a parte narrada. Antes disso, arquinho na cabeça, óbvio, e a gente tem um arquinho especial. Olha isso! Eu comprei esse arquinho especial pro Halloween, então todos os vídeos de Halloween eu vou estar com esse arquinho aqui. Muito legal, né? Fofão. E bora começar essa make. Eu fiquei muito na dúvida qual make eu queria fazer primeiro, vão ser 5 vídeos de Halloween. E aí eu fiquei, caraca, tem tanta coisa que eu queria fazer, mas a Disney pra mim tem um lugar especial no meu coração. É uma das coisas que eu mais amo no mundo. Eu amo, amo, amo ver todos os desenhos da Disney milhões de vezes. Então, pra mim, tem um lugarzinho especial, sabe? E aí eu decidi começar os vídeos de Halloween com uma vilã que é incrível. Incrível essa vilã. Vamos de Malévola. E a maquiagem não vai ser nem a nova, nem a antiga. Vai ser uma junção dos dois. Então eu vou fazer a de agora, a Malévola de agora, da live action e tudo mais, só que com as cores antigas. Então vai ficar bem legal. Se você quiser aprender, continua vendo esse vídeo. Então vamos começar passando esse primer, que é da Ruby Rose. Eu gosto bastante desse primer. Então eu vou passar ele abaixo dos olhos, onde eu acho que meus poros aparecem mais. E vou com esse corretivo da Ruby Rose também passar no olho pra gente já preparar a pálpebra pra começar a fazer a sombra. Então só fui espalhando mesmo. E vou começar com essa paleta da Ruby Rose, que eu tô completamente viciada, e vou usar esse roxinho pra gente começar a esfumar. Então comecei colocando ele no canto externo e fui trazendo depois pro canto interno. Uma coisa pra você pensar aqui é que é bom você fazer ele bem pra fora para alongar bastante o olhar. E depois eu fui nessa outra paleta da Ruby Rose pegar esse roxinho que era um pouquinho mais quente e também passei ali, principalmente mais perto ali da pálpebra móvel.
E aí eu voltei no corretivo da Ruby Rose e coloquei ele num pincel pequeno. E aí eu comecei a fazer o cut crease, então aquele cut crease que a gente já conhece, só você indo com cuidado e paciência e realmente marcando a sua pálpebra móvel. E aí eu usei essa sombra em gel da She Glam, e essa sombra eu acho que é a que fez toda a diferença nessa maquiagem, porque ela é muito brilhosa mesmo. Ela tem umas partículas de brilho bem pequenininhas, então ela fica super metalizada. Eu achei muito bonita. E aí eu fui com um pincel pequeno e fui colocando justamente onde a gente fez o cut crease. É só você ter um pouquinho de paciência e ir colocando ela aos poucos. Ela é super brilhosa, então é fácil de fazer, mas se você achar que algum lugar tá ficando sem, é só você esperar secar e vir com outra camada por cima. E aí eu peguei essa paleta da Louis Sans, a Rebel Eyes. Eu gosto muito dessa paleta pela pigmentação dela, e eu justamente fui no preto pra gente marcar ainda mais o cut crease. Então justamente onde faz essa diferença entre o esfumado roxinho e essa sombra metalizada, eu fui colocando bem pouquinho, bem na divisória mesmo, pra gente marcar ainda mais esse cut crease e o olho ficar ainda mais destacado. E aí eu percebi que eu tinha esquecido de colocar o arquinho de volta, porque eu fui gravar vídeo lá pro Instagram, mas aí coloquei o arquinho e voltei naquela sombra roxa da paleta da Ruby Rose e comecei a esfumar embaixo, e depois voltei de novo na sombra preta e fui esfumando ainda mais essa parte inferior dos olhos. E aí eu me deixei levar pela música que eu tava escutando, inclusive pra fazer essa maquiagem eu tava ouvindo uma playlist de Halloween, então vocês veem que eu fiquei um pouquinho animada. Mas aí vamos voltar pro foco, então peguei esse delineador em gel da Eudora, eu gosto bastante desse produto, mas não usei o aplicador deles, que eu não gosto tanto, usei um pincel bem fininho e comecei a construir o delineado. Você vai ver que construir um delineado por cima de uma sombra metalizada não é muito fácil, mas é só você ter um pouquinho de paciência, por isso que eu acho que um gel é o melhor pra isso. Mas depois eu peguei uma caneta mesmo, delineadora, só pra ir acertando os cantinhos e passando por cima desse em gel. E depois eu voltei no delineador em gel da Eudora e comecei a passar na parte inferior dos olhos. É importante você marcar bastante para o olhar ficar muito destacado. Então fui passando também e esfumando esse delineador em gel com aquela sombra preta que a gente já estava usando. Então é só você esfumar bastante para o olhar ficar bem destacado. E as teias de aranha estavam balançando porque o ar estava ligado. E aí foi hora de começar a sobrancelha, e sobrancelha de vilã é sempre muito marcada e arqueada, e eu comecei com esse duo da Vult usando a cor mais escura, comecei a construir uma sobrancelha bem arqueada, mas a sobrancelha da Malévola é bem escura, então depois eu fui com aquela sombra preta que a gente já estava usando antes, e comecei a passar por cima para ela ficar bem escura e bem destacada. O importante é que ela fique bem arqueada, então constrói esse arco aí bem bonitinho. E é claro, uma pausinha pra água, hidratem-se. E vamos passar para essa base da Ruby Rose que eu gosto bastante, e essa é a base mais clara que eu tenho. Eu, na verdade, não gosto de usar ela muito pura em mim, porque eu acho que fica muito pálido, mas pra Malévola foi perfeito. Então comecei a passar toda essa base no rosto pra ficar bem pálida. E eu comprei isso, que é tipo uma pasta branca, mas é muito difícil de você colocar o dedo dentro. Então eu fui com um pincel pequeno e comecei a passar justamente onde o osso dela fica mais destacado, pra minha pele ficar ainda mais branca e quando a gente fizer o sombreado, ela destacar ainda mais. E aí peguei aquele duo da Ruby Rose que a gente já estava usando, o contorno líquido, e comecei a desenhar realmente onde entram as sombras, justamente para parecer que esse osso dela sobressai mais no rosto. Então só fiz esse desenho aí, peguei uma foto de referência, e depois eu comecei a esfumar ele com uma esponjinha mesmo, a espalhar ele no rosto, mas lembra de deixar ele bem marcado, principalmente na parte de cima, e aí depois eu fui acrescentando mais para ficar ainda mais escuro. Trouxe mais pra baixo, pra parte da bochecha, e fui colocando aos pouquinhos e fui realmente esfumando com a esponjinha. Me deixei levar pela música de novo e depois voltei e continuei esfumando com a esponja. Vou usar esse pó aqui da She Glam, que eu gosto bastante, porque ele tem tipo umas partículas de brilho, então a pele fica bem pálida e brilhosa, então pra isso seria perfeito. Fui colocando bastante aí, e você vai ver também que eu coloquei ele perto do esfumado com uma esponjinha para que a mandíbula dela também sobressaia no rosto. Então fui marcando aí e depois fui com um pincel só tirando o excesso do pó. E aí eu peguei essa paleta de bochechas da Ruby Rose, a Chic Play, peguei a parte de contorno e também coloquei um pouquinho daquela sombra que a gente estava usando, e aí fui por cima daquele contorno que a gente tinha feito
pra ele marcar ainda mais, ficar ainda mais destacado, porque essa é uma parte super importante da maquiagem. E também contornei o meu rosto, principalmente ali perto da testa, pra parecer que a minha testa tá saindo ainda mais do meu rosto. E aí comecei também a contornar o meu nariz pra ele ficar bem alongado, então contornei ele dos lados e na parte de baixo. E peguei esse iluminador da MAC que eu adoro e usei ele para iluminar essa parte do osso que a gente quer que destaque bastante e também abaixo da sobrancelha, bem na parte que faz o arco. Colar os cílios postiços e aquela paciência de sempre para colar cílios postiços, mas vai com calma que você vai conseguir. Então coloquei esses cílios para destacar bastante o olhar. Usei essa máscara da Avon que eu adoro, ela dá bastante volume pra unir os cílios postiços com os meus cílios e eles ficarem ainda mais pretinhos, separadinhos e destacados. E hora do batom vermelho, que eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa maquiagem, usei esse lápis da Eudora que eu gosto bastante, comecei contornando toda a boca. E depois fui com esse batom vermelho da Mari Maria, eu gosto bastante desse batom, porque eu acho que a cor dele é muito bonita e depois ele fica super confortável na boca, então fui passando aí por cima do lápis que a gente tinha usado. E aí a maquiagem tá pronta, olhos bem destacados e bocão vermelho, e vou ensinar pra vocês também como que eu fiz os chifres da Malévola, então se você quiser ver, vou ensinar agora. Então vamos lá, para fazer os chifres da Malévola, você vai precisar de 2 pedacinhos de papelão, de 2 copinhos de festa de papel e um EVA preto. Esses copinhos são justamente pra gente colocar o nosso cabelo dentro depois, então eu achei que tava um pouquinho grande, então eu marquei ali onde eu queria, onde eu achava que a altura tava boa, e cortei ele pra justamente o meu cabelo poder caber dentro, mas não precisava ser tão grande, então fiz esse corte aí mais ou menos na metade do copo. E aí você vai ficar com um copo mais ou menos assim, e depois disso eu coloquei ele no papelão e comecei a marcar mais ou menos onde ele começava e terminava, e depois eu comecei a fazer o desenho realmente do chifre dela. É legal você pegar uma foto de referência pra você ver mais ou menos como você quer, vai testando, vai desenhando, eu fui apagando, fazendo de novo e tudo mais, mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que ficou o desenho final. Então o desenho final ficou assim, e depois é só você recortar, lembrando que você vai precisar de 2 desse, então eu recortei, usei o outro de molde, desenhei de novo e cortei o outro. Depois disso você vai encaixar ele naquele copo e você vai colar com cola quente. Agora você vai precisar também de um papel seda, então depois que você colar essa parte do chifre no copo, você vai pegar o papel seda, pode ser qualquer papel seda, vai cortando ele em tirinhas e depois vai amassando e moldando no chifre. A ideia aqui é que você faça como se fosse um acolchoamento para o chifre. Então é só para você fazer ele ficar mais 3D, porque depois a gente vai encapar ele. E no final fica mais ou menos assim. Depois disso eu peguei o EVA preto e fui marcando as tirinhas que eu precisava. Eu usei 2 tirinhas de 2 centímetros e 3 tirinhas de 3 centímetros. Então fui marcando tudo e depois cortando essas tirinhas de EVA. Depois disso você vai começar a encapar aqueles chifres que a gente tinha feito, então comecei na pontinha com aquela faixinha de 2 centímetros, então colei ele bem na pontinha e depois fui passando em volta do chifre. E aí de vez em quando eu ia colando só para poder segurar que estava tudo no lugar.
Você vai ver depois de unir algumas tirinhas que elas não ficam perfeitas e ficam com espacinho. Então é só você colocar um pouquinho de fita crepe para ficar bem direitinho. E depois disso a gente vai pintar com tinta preta para essa fita crepe sumir. Então pintei todo o chifre com tinta preta. E aí vem a parte desafiadora. Você vai precisar desse papel filme de cozinha mesmo e da ajuda de alguém. Minha irmã veio me ajudar. Então primeiro você vai passar ele pela cabeça. Eu passei 2 vezes, mas tenha em mente para você não deixar muito colado, porque senão depois você não vai conseguir tirar. Então vai ajustando aí com a ajuda de alguém, mas depois dá uma afrouxada nele para ele não ficar muito justo na cabeça e você conseguir tirar depois. E depois você vai passar ela pelo meio também. É como se você estivesse fazendo uma touca, uma estrutura para depois a gente vir com a parte preta por cima e ela não colar no seu cabelo. Então faz isso com bastante cuidado, toma seu tempo e pede ajuda de alguém. Depois disso você vai pegar uma fita isolante e você vai começar a pensar como que você vai fazer isso. Então primeiro eu comecei fazendo essa parte do meio, então fui colocando essas tirinhas aí, minha irmã foi me ajudando, e fui preenchendo toda essa parte do meio da cabeça para trás. E depois disso, eu fui pegando a fita isolante e passando ao redor da cabeça inteira. Então, começava no centro e passava ao redor da cabeça toda, realmente fazendo como se fosse uma touca preta. E depois eu fiz um V mais bonitinho, e aí colei aí no meio da testa e fui prendendo ele para trás. E aí é hora de você colocar os chifres na touca. Então também prendemos ele com a fita isolante. E aí depois que você conseguir tirar a touca, você pode fazer os últimos acabamentos, mas é importante você prender ela bem presinha, então a gente passou algumas vezes a fita isolante nela. E aí depois vem a parte mais difícil, que é conseguir tirar a touca. O meu cabelo prendeu um pouco, não vou mentir, então a parte do filme é muito importante para não prender no seu cabelo, mas é claro que um fio ou outro prendeu, então minha irmã foi me ajudando ali a tirar. Cuidado para você não estragar a touca. E depois que você conseguir tirar, aí você vê se tá faltando fita em algum lugar e os últimos acabamentos. Mas realmente essa parte não foi muito fácil e a gente riu bastante para tirar isso. E agora sim, vamos colocar a touca. Então dividi o meu cabelo ao meio e fiz Maria Chiquinhas, justamente para o meu cabelo ficar dentro daqueles copinhos que a gente usou. Então fiz 2 coques bem altos e aí depois eu comecei a colocar a touca. Essa parte não é muito fácil, então o que eu te recomendo é você primeiro tentar encaixar os coques dentro dos copos e depois ir puxando realmente a touca para baixo e acertando tudo. E ela fica assim. E foi assim que ficou a make, espero que vocês tenham gostado. É uma Malévola bem glam, digamos assim, ela está glamurosa hoje. A touca em si vocês nem conseguem ver toda na tela, mas eu achei que ficou muito legal no final, eu curti muito, é uma vilã que eu adoro. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Já comenta aí qual é a sua vilã da Disney favorita e até o próximo, tchau!